tá lá no Central da Toca e a gente apurou aí nas últimas horas. O Cruzeiro fez uma proposta de 8 milhões de dólares e essa foi recusada pelo Los Angeles Galaxy. As últimas conversas, o que a gente tem é que da parte do PEC já não tem tanta distância assim para questão salarial e tudo. O Bahia também quer, segue aí negociando. E o Cruzeiro vê no Gabriel Peck um nome que vai chegar para ajudar o time do técnico Arthur Jorge. E pelas informações que a gente tem, é um desejo muito firme do Arthur Jorge de ter esse ponta canhoto. E o nome do Gabriel Peck foi o de maior consenso nessa busca do Cruzeiro. Tanto que as conversas já tem aí. Tem quanto tempo que a gente trouxe essa informação, né? Já vai, talvez, aí para um mês. O Los Angeles Galaxy, num primeiro momento, ele colocou o preço de 14 milhões de dólares. Hoje, ele já topa negócio na casa dos 12. E o Cruzeiro ficou de fazer uma nova proposta, pensando ali em 10, e o Galaxy mantendo um percentual. Não sei se isso vai rolar. O PEC já teve mais de uma conversa, inclusive, e ele vê uma possibilidade aí de um retorno ao futebol brasileiro, cada um com o seu projeto, né? O Cruzeiro aqui, o Bahia, não sei se teria mais clube. E vamos ver, as negociações do Cruzeiro, às vezes elas... vai vir a segunda proposta, aí do nada some tudo, não acontece mais nada. Vai para outro nome, ou não vai para nome nenhum, mas parece que o Cruzeiro quer muito, né? Senão não ia estar conversando já em 3, 4 semanas. Então vamos ver. Mas parece que essa posição aí o Cruzeiro quer realmente buscar um reforço na janela. E se contratar um jogador com essas características e que possa entregar gols e assistências, como é o PEC, eu acho que é um ponto que o Cruzeiro realmente precisa ter. Talvez ali naquela condição junto com o primeiro volante, né? Mas você ter um atacante que vai te entregar. E eu acho que o PEC entregaria, tá? Eu sei que tem muita gente aí, Bagre, não sei o quê, isso e aquilo. Mas eu vejo no PEC um bom jogador. E outra, se o Cruzeiro pensa em contratar um atleta assim, não vai conseguir por menos que isso, né? Não. Não mesmo. Toda contratação é uma aposta, né? Mas Sim. eu acho que o PEC chegando hoje, ele teria muito mais condição de... Por exemplo, quando o Cruzeiro foi buscar o Arroio, pagou 8 milhões de euros, pela metade, 50%. Uma aposta total, né? Tanto que até agora ele tá... Vai, não vai, vai, não vai. Oscila. Sim, o PEC eu acho que é um jogador que chegaria pronto para jogar. E para entregar gols e assistências aí, que é o que o Cruzeiro precisa. Eu também acho, e acima de tudo, né, assim, quando o PEC sai do Brasil, ele sai fazendo a melhor temporada dele em números, né, em participações em gol e assistência, ajudando, sendo talvez ali um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Vasco ao lado do Verratti, e ele entregava também muito comprometimento sem a bola, né? Ele era um cara que ajudava nesses momentos, era um jogador aguerrido, né? Então a gente não ficaria talvez só naquela, não, ele é um atacante que ajuda muito na recomposição, ajuda sem a bola, mas que raramente ele vai lá e faz a função primária dele, que é dar uma assistência ou que é marcar um gol. Se o Cruzeiro, aí eu tô falando pra mim, tá? Conseguisse chegar nesse valor ali, chegar num consenso nesse valor de 10 milhões, por mais que o Galaxy permanecesse com uma porcentagem ou com um percentual, seria o cenário ideal. Às vezes a gente vê muito nas redes sociais o movimento, com esse valor você contrata um jogador melhor. Outro dia eu vi até uma discussão assim no Twitter, o cara, então fala quem? E aí o amigo do tweet desapareceu, não falou. Mas eu gosto do nome, é um atleta que me agrada, é um atleta jovem ainda, né, 25 anos. Acho que tem margem aí para poder render um bom tempo. Acho que vale a pena o Cruzeiro seguir nessa negociação. Tomara que siga, né? Que não aconteça isso que o Samuel falou. Vai chegar a segunda proposta e ela nunca chega e o Cruzeiro se dispersa, né? Se perde nesse meio do ghosting. caminho. Sim. Do ghosting. Já é um bom indício o LA Galaxy diminuir a pedida, né? Mostra que eles estão propensos a negociar o jogador, pelo menos em um valor que seja justo. E eu acho que 10 milhões de dólares, olhando o contexto de carreira do PEC, é justo. Até o que ele fez por lá, é um dos caras mais benquistos do time, né? O mais legal do PEC, por mais que a gente tenha aí nossas ressalvas importantes quanto à MLS, mas ele manteve o bom ritmo depois que saiu do futebol brasileiro por lá. Seguiu jogando bem, seguiu entregando gols, assistências. Foi um cara que manteve essa curva de evolução, né? A gente tá falando de um cara que, no mínimo, nos últimos 4 anos, ou cerca disso, tá conseguindo render em bom nível, entregando tudo aquilo que o Cruzeiro precisa, né? O PEC, antes de fazer essa ótima temporada pelo Vasco em 2023, sempre foi conhecido muito pela entrega, né?
por ser um cara muito aplicado, por ser um cara muito comprometido e até corajoso, arrojado. Errava bastante? Errava, mas ele não é aquele ponta burocrático. Isso daí é um fato. Sempre é um cara que vai buscar bastante 1 contra 1, mas evoluiu. E evoluiu um momento difícil demais do Vasco. Ele ainda garoto, jovem, tendo uma pressão da torcida que esperava muito dele. E em alguns momentos ele tinha dificuldade mais pelo contexto do que propriamente por qualidade. Ele chama a responsabilidade e é determinante para que o Vasco permaneça na Série A. O Cruzeiro tá precisando de um ponta regular, capaz de entregar gols, capaz de entregar assistências, que tem aí condições de atuar com regularidade. E é algo que o PEC demonstra, não tem um histórico delicado em termos de lesões, ainda tem margem para evoluir. Fora que até pelas informações dadas pelo Samuca, pelo Central da Toca, tem a total aprovação do Arthur Jorge. Né? O Arthur Jorge já enxergou que o PEC é um cara do perfil que ele deseja, que vem para acrescentar. E aí, olhando o contexto de pontas do Cruzeiro, que a gente ainda tem alguma dúvida, até mesmo dos bons jogadores, do Arroio, do Sinisterra, e aí tem o Christian aparecendo nesse primeiro momento como melhor ponta, pra mim o PEC tem totais condições de ser um titular dentro desse time. Tomara que o Cruzeiro siga se esforçando, porque é o perfil de reforço que o Cruzeiro precisa. Se o Cruzeiro, por exemplo, buscar um volante, eu não tô falando dentro dos mesmos valores, não, e é claro que não vai buscar um volante por 10 milhões de dólares, né? Mas assim, se o Cruzeiro conseguir buscar, por exemplo, o primeiro volante do perfil do PEC, olhando todo o contexto, eu vou gostar demais. É esse caminho que o Cruzeiro tem que traçar para reforços, pensando nessa segunda parte da temporada. E até um nome que o Samuel falou na discussão aí, que é o Arroio, pode ser um cenário também muito importante para o Arroio. Se o PEC vem e consegue ali num primeiro momento se consolidar como o cara da função, isso porque o PEC é canhoto, mas ele atua pelo lado direito, né? No Vasco era assim, no LA Galaxy principalmente. Se ele consegue se afirmar nesse primeiro momento como o cara daquela função, dá margem para o Arroio trabalhar num cenário de evolução mais tranquilo, sem ter que ser o cara no primeiro momento, e não quer dizer que lá na frente não possa acontecer do Arroio simplesmente conseguir se consolidar e tomar a vaga do PEC, é o melhor dos mundos, você ter competitividade. O Caramujo falou isso por várias vezes, e é uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum jogador pode ter cadeira cativa no time, cara, porque isso é ruim pro time, e pro cara também, porque o cara não é estimulado a evoluir, ele tá muito tranquilo, ele erra, ele é o titular, ele joga mal, ele é o titular e azar, ele não precisa de evoluir, ele não tem ninguém fazendo sombra. Então acho que pode ser um cenário importante também pro Arroio, o próprio Kenji, que às vezes joga por ali. O Cruzeiro precisa de ganhar essas opções. E eu torço para que essa segunda proposta ela aconteça, ou quanto antes, quem sabe, o Cruzeiro possa chegar num denominador comum com relação a essa negociação com o LA Galaxy e contratar, até para que o Cruzeiro possa partir para outras carências. O Samuel trouxe, né? É o pedido principal do Arthur, essa questão de um ponta canhoto. Se o Cruzeiro resolvendo isso, eu torço muito para que o Cruzeiro volte a olhar para a situação do primeiro volante. Eu acho que a gente não pode, por mais uma janela, negligenciar esse problema. Então, se tem ali, claro, uma pedida principal do Arthur, que ela seja resolvida o quanto antes, para que você possa atacar as outras situações. Eu acho até que sobre esse ponto do Gabriel Peck, assim, valores, né? Essa questão de, o Cruzeiro ofertou 8, eles pediram 14, aí o Cruzeiro agora tá falando em 10 e eles topariam por 12. Eu honestamente acho que o Cruzeiro, é importante você ter capacidade de negociação, mas certas barganhas, elas te fazem perder muito tempo e talvez perder uma concorrência. Porque a gente sabe que o Bahia é um time que tem uma condição financeira, digamos, o bolso do Bahia não tem fundo. O do Pedrinho é um bolso que ele vai investir o que ele achar que deve. O Bahia é um clube que, se quiser realmente, o Cruzeiro não ganha. Quebra a banca, na né? parte financeira não ganha. Então, assim, eu acho que às vezes valeria pro Cruzeiro, eu vou ficar aqui barganhando por $1 milhão e tudo mais. Tenta fechar logo, cara. O treinador não identificou que esse é o cara que ele quer? Tenta fechar com o jogador para trazer o mais rápido possível, porque tem até outra questão. 2 anos e meio no campeonato dos Estados Unidos, ele foi muito bem lá, tem ótimos números e tudo mais, mas é um futebol menos competitivo. Então, a gente vai tentar negociar igual ao ano passado. Eu lembro que foi uma coisa extremamente irritante, como o futebol voltou, o Cruzeiro não contratou ninguém, e aí o Cruzeiro estava precisando de ponta, os jogos acontecendo, e aí no finalzinho da janela que o Cruzeiro foi trazer o Sinisterra e o Arroio. Cara, tem um mês agora pra treinar, pra preparar. Tenta trazer o jogador agora. O jogador já tá treinado, já tá conhecendo os companheiros e até questões básicas. Onde é que o cara vai morar, o cara já ter tudo estabelecido, não ter que preocupar com outra coisa que não seja o futebol. Tenta trazer, tenta agilizar isso, cara. O Cruzeiro tá precisando de opção. A gente precisa qualificar. E se depois do que o Arthur Jorge fez, se ele pede um jogador, a diretoria do Cruzeiro não consegue trazer, é tão difícil. A gente trouxe um lateral e foi uma reposição. O Rojas não é melhor que o Kaique. O Rojas é um jogador de característica diferente, mas é uma reposição. O Cruzeiro não fez nenhum investimento nessa janela. Então eu acho que o Cruzeiro precisa sim entregar pro Arthur Jorge qualidade. O Cruzeiro fez assim na conta do chá, a gente já usou até a palavra milagre. O que o Arthur Jorge fez aqui no Cruzeiro foi absurdo.
Pô, a gente vai ficar esperando isso de novo? Eu acho que tá na hora da diretoria do Cruzeiro se mexer com um pouco mais de rapidez, porque essa velocidade paquidérmica de mercado aí, que no ano passado a gente viu, custou caro pro Cruzeiro. A gente perdeu pontos ali, que talvez se o Cruzeiro tivesse vencido, poderia ter brigado a sério pra ser Talvez, campeão, cara. assim, se a pedida chegou, sei lá, nesses 12, né? Sei lá, 10, 2 de bônus, sabe? Que aí eu acho que o bônus você consegue prorrogar pra pagar Já estão mais. fazendo isso tanto mas com o Cruzeiro, com né? o Cruzeiro é uma estratégia que hoje muita gente faz, né? Não sei. Sim. E até uma forma de respaldar o trabalho do Arthur Jorge É. também, né? Cara, sabe uma coisa que eu não entendo muito? Alguém podia falar, tipo, é um tempo muito grande negociando, né? Tipo, Caramujo, quanto você quer aí? Ah, não, 12. Ah, então beleza. Aí, no outro dia, mas aqui, eu tenho 8. Não, 8 não. Aí, termina o negócio, sabe? Pô, é um jogador, beleza. Você pode ficar negociando alguns dias, mas esse monte de tempo, o que acontece nesse monte de tempo? Some, a pessoa some. Tipo, não, eu quero, eu gosto. Ah, amanhã eu vou conversar, o técnico vai conversar com você. Aí passou, aí conversou. Nós vamos enviar uma proposta, hein? Espera aí que eu vou enviar. Aí passou mais um dia. Mandei a proposta. Aí mais outro. Respondi a sua proposta. Ah, não, agora ficou longe. Aí some um tempo. Aí volta. Que tempo é esse que demora? Eu acho que também falta aí, sabe? Galera, até onde a gente pode ir. Os caras estabeleceram esses 12. Não é tipo, eu vou voltar lá com 10. O que a gente pode fazer se a gente não conseguir, talvez, a chegar... Alinhar tudo, né? Tipo assim, e aí a gente vai internamente. dar a cartada. Tipo, a gente consegue chegar em 10 e, sei lá, a MLS hoje olha muito para esse mercado de jovens. Eu consigo chegar em 10 e esse menino aqui, ou, sabe, ou um percentual desse menino aqui lá no futuro, se você quiser, sabe? Tem uma prioridade estratégia, de o negócio compras, falou, se for o caso. 8, 10, sabe? Até uma hora fala, vamos nos 12. Aí vai nos 12, quando, tipo assim, o Cruzeiro viaja para Porto Alegre, sei lá, o jogo é num domingo, né? Aí, Contra o Inter no na meio de quarta. semana. na quarta. Aí na quarta, meio-dia, aqui, a gente chega nos 12, tá? Ou seja, aí vai jogar contra o Inter e o cara vai chegar. E esse tipo de coisa acaba causando a sensação, reforçando, de falta de convicção da diretoria. Não é só, por exemplo, em um momento avaliar um zagueiro, avaliar que tem essa necessidade e aí dar o fora. Não é só isso. Quando você quer um jogador, quando você está determinado a querer um ponta no mercado, você tem que mostrar convicção. E a melhor forma de mostrar convicção é acelerando o processo. É mostrar que você quer esse cara o quanto antes. E se já é uma necessidade identificada, não tem motivo para ficar esticando. E aí, pensando até mesmo em comparação com a segunda parte da temporada, que o Emerson já até citou por aqui, em comparação com a segunda parte da temporada do ano passado. Em 2026, o Cruzeiro vai ter um calendário mais preenchido, mais importante, mais pesado do que em 2025. Então, tem ainda menos margem para ficar barganhando a questão de tempo, financeiro e tudo mais, porque daqui a pouquinho o Cruzeiro tá entrando em campo pela Libertadores. Na segunda parte da temporada passada, o Cruzeiro não tinha nem Copa Sul-Americana para disputar, por exemplo. Sabe um outro ponto? É claro que uma negociação ou outra demanda atenção maior, mas parece que no Cruzeiro é assim também. Eu tô negociando com o zagueiro. Aí, Eu só posso negociar com o zagueiro. Isso, exatamente. Aí depois eu vou pro... Sabe, não é... Beleza, aqui, galera. Chegou todo mundo, sei lá, né? Bateram o ponto lá 8 horas. Aqui. Ou tem meio-dia, tem uma chamada aí com os caras do Galaxy. 2 horas a gente vai fazer uma chamada, sei lá, com os caras do Racing. Não, hoje só pode conversa com o Racing. E tem tanta Se gente for no meio-dia, departamento de futebol, né? acabou a conversa meio-dia, é ficar pensando o resto do Cansadão, dia. galera, no técnico. vambora. O resto do dia, o que a gente vai fazer? Eu falei aqui, eu queria um dia inteiro acompanhando, assim, sabe? Sim. Não, o empresário do William me ligou, conversou. Não, aí o Chico da Costa. Tipo, tem um dia, dá pra render demais, né? O dia é grande, Sim. Até se você considerar 8 horas de trabalho, Sim, dá pra sim. fazer bastante Dá. coisa. Não, sabe? fora que assim, o departamento, a gente parte de um pressuposto que ele está alinhado. Aqui, galera, o Caio vai falar com os caras do Galaxy, o Samuel vai falar com os caras do Racing. Aqui, a gente tá querendo ao mesmo tempo negociar com os caras do Rosário pelo Ibarra. Caramujo vai lá, enquanto isso eu vou também fazer... Não, aqui junta todo mundo, será na sala, pra falar com um jogador, por um jogador só, e aí 3 pessoas por vez por jogador, aí a janela teria que ter 12 meses. E assim, a gente tá falando, eu vi até algumas mensagens aqui do pessoal falando, pô, mas vocês estão muito ansiosos, a janela abriu agora e tal. Sim, eu estou ansioso. Sim, estamos ansiosos, mas a questão é, tivemos 3 semanas. 3 semanas de férias. Tá, beleza, 3 semanas de férias. Mas nessas 3 semanas, então, ninguém do Cruzeiro, que trabalha no mercado, ficou fazendo nada.
Eu imagino que nas 3 semanas, eles podem ter tirado uma semana de férias. Mas não tem por que eles tirarem 3 semanas de férias, porque eles não jogam. Eles não jogam, eles não correm. O calendário não afeta eles, afeta jogador, afeta treinador, não afeta quem manda no clube. Então, eles têm que alinhar isso aqui. Bom, a gente quer um ponto. Quanto que a gente tem? A gente tem 10, a gente tem 12, a gente tem 15. Quanto que a gente tem no total, o orçamento? Não, se eu gastar nesse aqui, eu não vou poder gastar nesse. Então, eu tenho que equilibrar essa balança. Cara, o Cruzeiro fica nessa. É uma situação muito assim. Hoje eu acho que eu quero alguém, hein? Ah, não, agora eu não quero o Igor Júlio mais, não. Desisti. E aí fica nessa expectativa e conversa com o jogador, conversa com o staff, conversa com o clube, faz proposta, depois desiste. Aí agora com o Peck. Não, tem acho que 3 ou 4 semanas que já é Sim. falado o nome do Gabriel Peck. O Sousa, por torcedores, ele é falado há mais de ano. Mas é um jogador que aqui no Cruzeiro, não, ele é bem avaliado. Aí falaram do Ibarra, já tem mais de uma semana. E toda hora aparece um nome diferente e não vai, né? Mesmo nomes que o Cruzeiro formaliza propostas, pô, tipo assim, era meio óbvio que 8 milhões de dólares seria recusado. Eu até entendo você fazer uma proposta pra testar, pra ver o quanto que os caras pedem. Mas era meio óbvio que eles iam recusar 8 porque eles pagaram 10. O PEC valorizou nesse período. Então, assim, eu acho que se o Cruzeiro, não, e tal, cara, 10, 11 ali, se for o caso, 12. Você quer o cara? Se você acha que ele é o cara pra subir o nível do seu time, traz, paga e traz. Você não quer o jogador? O Emerson, eu tava até olhando aqui a fala do Arthur Jorge depois do jogo contra o Fluminense, aí ele fala, vou participar 100% da janela. Temos trabalhado nesses objetivos, temos planos definidos dentro das condições que temos. Poxa, então se ele externou isso é porque ele já tinha total noção de orçamento, já tinha passado para a diretoria as necessidades, o que o Cruzeiro deveria buscar no mercado. A gente tá falando do mês de junho. Tá quase dando 2 meses aí dessa história. Né? E tem um ponto, o Samuca até falou isso, né? Quando o Samuel trouxe aquela fala dele, tava meio com a perspectiva tava meio estranha com relação à janela, o pessoal, calma, a janela nem abriu, outros clubes... Né? Cara, e aí quando o tempo for passando, vai chegar Olha, uma coisa vai acontecer, Cruzeiro e Defensa, se o Cruzeiro não fizer um bom jogo, tá vendo? Olha aí, ó. Não, isso é fato. Quando o Cruzeiro perdeu pro Defensa no ano passado na Vitória Cup, teve assim, isso, e eu acho até justo. Muita gente falando da necessidade do Cruzeiro ter pontas. O ponto é esse, Caio, assim, fala-se muito de tempo no futebol brasileiro. Cara, a fala do Arthur Jorge é do jogo contra o Fluminense. Tá, ele dá a entender que tava tudo alinhado e tal. Se você tem uma... Beleza que todo mundo tem, tá? Mas você tem a benesse de 1 mês pra poder trabalhar. Coisa que no futebol brasileiro isso é inimaginável e não vai ser assim mais, porque antes a gente ainda tinha aquele período de começo de ano, que agora já tem um campeonato estadual no meio. Por que você não tenta trabalhar com celeridade pra acontecer o que aconteceu com o Rojas, sabe? Cara, não tô falando pra ele estar aqui igual foi o Rojas na apresentação, mas, sei lá, no final dessa semana já tem um outro cara chegando também, e aí tem não só o aspecto de dia a dia, como o Caramujos falou, a parte pessoal do atleta é muito mais fácil pro atleta resolver documentação, onde ele vai morar, às vezes escola, coisa do filho, enquanto ele tá só treinando. Porque quando ele estiver jogando, beleza que essas pessoas têm gente ali pra poder ajudar. Mas às vezes o cara tá, ele e a esposa, e aí ele não quer deixar tudo a cargo da esposa, ou tudo a cargo de quem tá com ele ali. Então, até pro pessoal do cara também você facilita. E eu não sei, o Cruzeiro parece que toda janela é essa letargia, sabe? Aí a notícia da Central da Toca, o Cruzeiro prepara a oferta para renovar com o Vidalba após reuniões na Argentina. Inclusive, quando o Cruzeiro esteve lá para jogar contra o Boca Juniors, foi noticiado, né, reunião com o staff. E tem aí, digamos assim, uma situação avançada, Samuca, para esse fico do Vidalba por mais tempo? Então, a informação que a gente recebeu ontem e trouxemos hoje mais cedo no Central da Toca e agora aqui, é que o Cruzeiro deve fazer aí nos próximos dias uma oferta de 2 anos de uma renovação. Aí não sei os termos, os valores, e o staff trabalha com essa possibilidade de permanência desde aquelas reuniões lá que aconteceram. O Vidalba quer muito ficar, não abriu nenhuma outra negociação, por mais que agora em julho ele já possa assinar um pré-contrato, mas a prioridade é continuar aqui no Cruzeiro. Esse caso aí, eu acho que, óbvio, né? Não, ele quer, se fosse... ele quer ganhar muito mais do que ganha. Eu não acho que vai ser isso. Uhum. Então, o Vidalba, se ele não renovar com o Cruzeiro, eu acho que vai ser um erro absurdo. Dentro do que ele ganha hoje, claro que você pode dar um aumento ali, porque eu acho que o Vidalba, ele cumpriu o papel dele, né? Quando ele veio, quando o Cruzeiro garante a permanência, e para um vínculo aí de mais 2 anos, eu não vejo problema nenhum. Acho que é um atleta muito útil para o elenco, e principalmente nesses últimos jogos aí,
trouxe um fator Vidalba que eu ainda não tinha conhecido, atuando ali como um lateral pela esquerda, até na vez que ele jogou, tinha sido muito mal, né? Tinha ido muito mal, foi contra o União Santa Fé, né? Isso. Sim. Não lembro de outro jogo dele lá. Então é um cara de grupo, guerreiro pra caramba, né? Entende essas competições aí. Eu renovaria facilmente com o Vidalba. E aconteceu em mais de uma oportunidade do Vidalba ficar assim no banco de reservas, até com pouca perspectiva de utilização. Eu lembro que quando o Seabra se consolida ali, o Vidalba era um cara que você olhava e falava assim, pô, ele foi contratado a pedido do Larcamon para ser um terceiro zagueiro pela esquerda. Mas a hora que o Cruzeiro consolidou que não ia jogar com 3 zagueiros, aí você falava assim, o Vidalba ele não é lateral, ele não é zagueiro, porque ele fez a maior parte da carreira como lateral esquerdo, e aí depois ele virou zagueiro num sistema de 3 zagueiros. Exato. E aí, e aí, até ele se adaptar a ser um zagueiro em dupla de zaga, demorou um tempinho. O Vidalba chegou a ficar quase 10 jogos, sem ter 1 minuto sequer com o Seabra. Com o Seabra. Ele começa a ter mais espaço na reta final do primeiro turno Brasileirão, né? Uhum. E aí a gente pode ponderar aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? Que ele vai muito bem como zagueiro em linha de 4. Dos grandes jogos do Cruzeiro, inclusive, naquele Brasileirão, né? O 3x0. 3x0, que poderia ter sido 4, mas teve um gol anulado. Então é um Vidalba que demora a ter espaço, e aí teve sua dificuldade com o Leonardo Jardim, com o Arthur Jorge também não foi diferente, mas sempre sendo resiliente, né? E sempre tendo muita disposição para se colocar como jogador útil, até mesmo em uma função diferente dentro daquilo que talvez ele não entenda tão bem. É o caso agora da lateral esquerda. Eu ainda acho que o Vidalba vai ser um cara mais útil ao Cruzeiro como zagueiro. É onde ele rende mais. Mas em alguns momentos pode jogar como lateral esquerdo e quem sabe até evoluir com o Arthur Jorge. Eu não esperava, por exemplo, que ele tivesse... Tudo bem que é um recorte muito curto, mas eu não esperava que ele tivesse boas atuações contra Bahia e Barcelona jogando por ali. Até porque o Vidalba nunca me encantou como lateral esquerdo até antes do Cruzeiro. Mas faz muito sentido, especialmente quando a gente vê um Cruzeiro que não deve se movimentar em torno de um defensor, né? Aí se torna ainda mais importante essa permanência por mais tempo do Lucas Vidalba. Eu acho também que é um movimento muito válido do Cruzeiro, porque não acho que, como o Samuel trouxe, vai ser uma renovação que o cara vai exigir mundos e fundos. Não, é um cara que quer permanecer aqui. É óbvio, como toda renovação, vai ter uma valorização salarial, isso eu acho um processo natural. O tempo de contrato me agrada também, 2 anos, assim, o cara ainda tem uma idade, tem fisicamente, 31, tem né? 31 e fisicamente o Vidalba é um cara que ele dá amostras de que ainda consegue, sabe, jogar por um certo tempo. Então, acho que o Cruzeiro faz muito bem. Meu único ponto é que, assim, Cruzeiro... Eu volto naquilo que a gente discutiu aqui na segunda-feira. O Cruzeiro, ele não tem... Ele parece não ter convicção, né? Porque, não tô falando... E o Vidalba, ele não tem culpa disso, sabe? Mas, de novo, foi lá no Igor Júlio, parece, como o Samuel trouxe, né? Não vai avançar. E aí o Cruzeiro vai, tipo, parar por aí, não vai atrás de um zagueiro, sabe? A mesma coisa aconteceu no começo do ano. O Cruzeiro estava praticamente certo com o Vitão. Aí o Vitão, né? O Inter roeu a corda, normal do Internacional, e o Cruzeiro desistiu, sabe? De contratar um zagueiro. Então, eu fico com essa preocupação. Mas o Vidalba é um cara, para mim, muito importante. E o Samuel tocou num ponto. É um cara de grupo. Acho que é um cara que ele serve como exemplo, sabe? O treinador pode utilizar esse jogador, às vezes, até para cobrar um e outro. Porque a postura do Vidalba é uma postura, assim, exemplar, independente de qualquer coisa. Eu acho que o Cruzeiro acerta muito em querer permanecer com ele por aqui. Sabe por quê? Se você for buscar um jogador aí igual o Vidalba, hoje, ó, vou sair para contratar, mesmo com 31 anos, qualquer clube aí ia gastar 2, 3 milhões de euros. E o cara talvez pedisse um salário maior do que o que o Vidalba vai receber até com a renovação. Sim. Com certeza. Sem dúvida. Porque muito jogador hoje na América do Sul vê o futebol brasileiro como, tipo assim, eu vou pra lá, tem a questão competitiva, mas eu vou pra lá também pra poder resolver Fazer minha pé de vida meia. financeira. Ô, Emerson, só uma curiosidade a respeito dessa questão do Vidalba, que você falou dos tempos de Seabra, né? Até fui dar uma olhada por aqui, ele fica 7 jogos seguidos, sem entrar, né? Desde a estreia do Seabra até a partida contra o Alianza Valledupar lá, né? Que ele entra, tem alguns minutos, depois ele volta a ficar 4 jogos de fora, e aí volta contra o Cuiabá. A partir disso tem uma sequência do Vidalba.
Mas pra gente perceber aí como que foi difícil, né, esse início porque de contra o trajetória Cuiabá dele. É o último jogo do Seabra, né? É que teve Não, na um verdade, jogo- esse contra o Cuiabá que ele volta é o 2-1. o Ah, que tá. o Cruzeiro do vence no turno. Mineirão. O É que combate teve um Supertazão. jogo que o Nico jogou o Vidal pras cobras. velho. O Foi o clássico, clássico, foi o clássico. Nossa. Aquele 2-2. É que aí no segundo tempo ele volta com Com o o Zé Zé Ivaldo e aí o pela Cruzeiro dá uma esquerda. melhorada. É. Mas ali o Vidalba tava sem ritmo. Uhum. O Larcamon muda um pouquinho o jeito do Cruzeiro jogar e, meu Deus, é um Larcamon caos. Foi uma loucura. Foi um primeiro tempo, o Cruzeiro sofreu uma balaiada, né? Sim. Sim. E acaba se Poderia recuperando ter, no segundo inclusive, tomado até mais, né? Assim. tempo. Sim, tenho a menor É, dúvida. o Reginaldo até falou que manter o Vidalba também é importante para adaptação do Rojas. Pode Importante, ajudar. ser, É mais um sim. jogador ali pra... Um jogador que tem essa disponibilidade. Mas a gente estava falando ali um pouco de projeto esportivo, né? Anteriormente, quando falou do Kaique, agora o Pedro falou dessa questão de falta de convicção. Para deixar bem claro, eu acho que o Vidalba é um jogador útil como zagueiro e útil como lateral. Mas vai precisar de trazer mais alguém. Eu não- concordo. eu não também. consigo. Eu entendo o que o Samuel falou, né? Pô, temos outras prioridades? Temos. O ponta canhoto e o volante são posições mais prioritárias. Mas eu acho que se o Cruzeiro falar assim, a menos que o Kelvin e o Gustavinho estejam deitando nos treinamentos de uma forma absurda, que eles nem jogam assim no sub-20, cara, não tem como você simplesmente falar assim, não, tudo que a gente falou de contratação, cancela, a gente não precisa mais. A gente vai ficar aqui com o Gustavinho como opção para lateral, o Kelvin como opção para zaga e é isso. Porque, cara, são jogadores que o Cruzeiro até agora nem botava para treinar no profissional. Uhum. Aí eles vão ter a oportunidade e vão virar solução. Assim, a gente é muito a favor de utilização da base, mas não de uma utilização irresponsável. Sim. Que é justamente essa coisa de você coloca o jogador, vai-te embora, vai lá, vai jogar. É justamente isso que faz o jogador ser queimado. Eu até acho que no caso do Gustavinho, ele ainda tem um ponto a favor dele, que é justamente a presença do Vidalba, sabe? Então, pode facilitar o processo do Gustavinho e até o próprio Cauã Moraes, que já jogou como lateral esquerdo e jogou bem. Então, enquanto... O Vidalba passou na frente nessa disputa aí de lateral esquerdo, reserva? Pode Eu ser acho que sim. vai depender Do jogo, né? do jogo, É. do que o Arthur Jorge É quiser. porque assim, o pouco que a gente viu do Vidalba contra o Bahia e contra o Barcelona são em situações diferentes. sim. A primeira, ele foi exigido numa situação defensiva, Uhum. porque o Rogério foi muito inteligente, né? O Cauã já estava cansado e tal, ele troca os pontas e aí parte para dentro ali da lateral esquerda do Cruzeiro o tempo inteiro e o Arthur coloca o Vidalba para segurar. Até inclusive foi um ponto para mim assim que em alguns momentos naquele jogo que a gente ficou bem chateado com o Wanderson. O Wanderson, graças a Deus, o Vidalba fez um bom jogo, porque ele expôs o Vidalba de uma maneira que era 2-1 em cima do Vidalba o tempo inteiro. E o Wanderson não ajudando. E no jogo contra o Barcelona, foi um Vidalba que precisava de ser mais ofensivo, porque o adversário estava dando campo e ele foi, inclusive, ele é quem dá assistência para o Matheus Pereira naquele belíssimo gol que o perfil da Libertadores postou zilionésimas vezes. E ele dá Parou uma de postar. um outro passe muito bom também, pro Sim. gol que o Arroio perde. Exato, É que ele verdade. tenta Faz o que ele cruzamento. isola, assim, É. né? Então, legal ver o Vidalba, mas pode ser, Samuel. Pode ser que ele tenha passado à frente, até nos treinamentos ele... Até isso eu acho que seria interessante o Cruzeiro definir, sabe? Tá, a gente vai contar com o Vidalba como zagueiro ou como lateral? É um bom ponto. E aí, esticando um pouquinho mais nessa pauta que o Emerson levantou, a gente vai ter que torcer bastante. Se o Cruzeiro não trazer um defensor, e tudo indica que o Cruzeiro não vai trazer, para que algumas questões se consolidem. Por exemplo, o João Marcelo. João Uhum. Marcelo, eu gostei, ele me surpreendeu nas oportunidades que teve, mas ainda é um recorte curto. Tomara que siga aí nesse vetor de evolução. Mas é um cara que não dá pra gente cravar que vai ser pelo menos um bom reserva. O próprio Vidalba, ele vai ter que seguir evoluindo. A gente vai ter que torcer também por uma evolução muito rápida do Rojas, para que o Cauã Moraes se consolide em alguns momentos como um reserva na lateral esquerda. O próprio Fabrício, aí olhando em termos de titularidade, ele vai precisar jogar mais do que jogou no primeiro semestre. Jogar mais, eu digo assim, em Mais termos bola. de... Em termos mais de- bola, em questão técnica mesmo. Então é mais uma vez, talvez, o Cruzeiro se apegando a algumas coisas que ainda não são concretas, que vão
precisar de lá na frente se concretizar. E aí talvez da maneira mais arriscada possível, porque dentro dos jogos, dentro de um calendário forte no segundo semestre. Eu gostaria muito da ideia do Igor Júlio, não só pela qualidade dele, mas por uma questão que o próprio Emerson chegou a levantar por aqui, que é o fato dele poder jogar também como lateral esquerdo, né? Acho que você aí com uma cajadada já mata 2 pontos importantíssimos, mas infelizmente é algo que ficou de lado. 2 coelhos com uma caixa d'água, diriam aqueles menos atentos ao ditado. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando aí os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!